Seja bem-vindo ao canal do Vendedor. Meu nome é Vladimir Lucas e hoje nós vamos falar dos 3 passos para você se tornar um bom vendedor. Então vai lá, compartilha, dá um like lá, fortalece a gente, ok? Vamos nessa! Primeiro passo para você se tornar um vendedor, você tem que saber abordar o seu cliente. Esse é o primeiro passo, ok? É a sua abordagem. Por quê? A abordagem é a primeira impressão, ok? Então, primeira coisa que você tem que aprender é abordar o seu cliente. Como você vai se achegar ao seu cliente? Se você trabalha na venda externa, na rua, no porta a porta, ou se você trabalha em loja, ok? Então vamos lá. Primeiro passo que você tem que dar na hora de abordar o seu cliente: sorriso no rosto, ok? O vendedor simpático, ele vende mais. Tá? Então se você for aquele vendedor que não tem simpatia nenhuma, que não dá um sorriso para o cliente, dá a impressão que você não está feliz com o que você está fazendo. Então a primeira coisa, o cliente tem que se sentir bem quando ele te vê. Tá? Então se você for abordar o seu cliente com a cara fechada, entendeu? Você já passa uma má impressão. Então primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, sempre com um sorriso no rosto. Ok? Então esse é o primeiro passo, como você vai abordar o seu cliente. Então, quando você for abordar o seu cliente, saiba que ele é o seu patrão. Então ele tem que ser bem atendido. Entendeu? Você tem que tratar ele bem, que é ele que vai trazer o seu sustento. Você que trabalha com vendas, não seja arrogante. Tá? Coloque o seu cliente acima. Coloque o seu cliente como primordial ali naquele momento. Vou dar um exemplo de uma mal abordagem. Fui comprar um celular em uma loja renomada. Em uma não, eu fui em 2 lojas. Primeira loja que eu fui, quando eu entrei, a vendedora veio me abordar e falando no celular. Falava comigo e falava no celular. O que eu fiz? Olhei ali e saí da loja. Mesmo se eu quisesse comprar, se eu fosse comprar naquele momento, aquela não seria a vendedora que eu iria comprar. Porque eu quero atenção. O cliente, quando ele vai comprar alguma coisa, ele quer atenção. Então ele tem que se sentir importante. Você não pode dividir a sua atenção, a atenção do cliente com outras coisas. Você tem que mostrar para ele que ele é essencial ali. Entendeu? Então a vendedora falava comigo e falava no celular. Falava comigo e falava no celular. Não faça isso. Quando o cliente chegar na sua loja, quando você for abordar um cliente, primeira coisa, esquece tudo e dê atenção exclusiva para o cliente. Ok? Sorriso no rosto, simpatia. Esse é o primeiro ponto da abordagem. Segunda coisa que o vendedor tem que saber: explicar o produto que vende. Explanar o produto. Passar confiança para o cliente. Porque se você for vender uma coisa e você não tem nenhum conhecimento mínimo, é difícil. Se você não tiver um conhecimento básico, você não vai transmitir emoção para o seu cliente. Então ele não vai comprar de você. Entendeu? Quantas vezes já aconteceu, trabalhando na rua, lá, passou um vendedor, falou lá com o cliente pegou, passou um tempinho, ele saiu, não vendeu. Outro vendedor passou na mesma casa e vendeu. Por quê?
Qual que é a diferença? Era o mesmo produto. Era o mesmo produto. E um passou, não vendeu, o segundo passou e vendeu. Por quê? O segundo soube passar todas as informações que o cliente necessitava. O segundo soube mostrar que o cliente precisava daquele produto e deu uma atenção que aquele cliente necessitava. Então aí ele acabou comprando. Então, segundo passo, você tem que saber explicar o seu produto. Você tem que ler, você tem que aprender sobre aquilo que você está vendendo. Por quê? Porque na hora que você for explicar para o seu cliente, você vai passar segurança. Você vai passar que você sabe o que você está fazendo, que você tem domínio da situação. A partir da hora que você vai mostrar e você não mostra que tem o domínio da situação, o cliente ele não compra de você. Então, segundo passo, saber explicar, explanar sobre o seu produto. Esse é o segundo passo que o vendedor tem que saber. Ok? Terceiro passo, o fechamento de uma venda. Tem vendedor que faz tudo certinho. Aborda certinho, explica o produto certinho, mas na hora do fechamento ele peca. Então todo aquele trabalho que ele fez caiu por terra por causa do fechamento. E eu já vi que muitos vendedores perdem venda por ter medo de passar o preço. A partir da hora que você abordou o cliente bem, você explicou certinho sobre o seu produto, você passou todas as informações, não precisa ter medo de passar o preço. Porque se é um produto bom, se você passou todas as informações, você falando o preço, ele não vai achar que é um absurdo, porque ele viu os benefícios e não o preço. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com um produto de 3.000 a 5.000 e é na rua, no porta a porta. Então chega na casa da pessoa e muitas vezes a pessoa nunca me viu. Nunca me viu. Então você chega, aborda, explica o produto, ganha a confiança do cliente na hora do fechamento. Então imagina só, uma pessoa que nunca te viu, você conseguir vender um produto de 3 a 5 mil. Se você não passou, primeiramente, se você não abordou direito, se você não passou confiança na explicação, terceiro passo, você não vai vender. Por quê? Por que você não vai vender? Porque ele não comprou a sua ideia já antes. Então você pode falar, o seu produto pode ser R$20, mas ele não comprou a sua ideia antes. Então, abordou e explicou. Na hora do fechamento, se você fez um bom trabalho, fala sem medo. E escuta o cliente. Porque muitos vendedores pecam porque ele fala e não deixa o cliente falar. Explicou, abordou, explicou, passou o preço, escuta o cliente. Que ele vai te passar as informações. Ou ele vai falar que está caro, ou ele vai falar que aquele momento ele não pode. Então você vai saber aonde você vai conseguir trabalhar para você fechar essa venda. Ok? Então esses 3 passos são muito importantes para você se tornar um bom vendedor. Vendedor tem de todo tipo, mas para você se tornar um bom vendedor, você tem que saber esses 3 passos. Abordar, ok? Explicar, explanar o produto. E o terceiro passo, o fechamento da venda. Então, tudo tem o seu momento. Você não pode, na hora da abordagem, o cliente perguntou o preço, você também já pular para o preço. Entendeu? Porque muitas vezes você chega na casa do cliente para explicar para ele, o que acontece? Ele já quer te cortar, ele já quer que você fale o preço direto. E não adianta você passar o preço direto sem ele saber o porquê, os benefícios, porque aquele produto vai ter aquele valor. Então, primeiramente, você tem que mostrar os benefícios, porque ele necessita do seu produto. E depois vem o fechamento. Então, tudo no seu devido lugar. A abordagem, explicar o produto e o fechamento.
Você não pode abordar e já falar o preço. Você não pode começou a explicar e já pular direto para o preço, porque senão você mata a venda. Tudo tem o tempo certo. Abordagem, explicar o produto, explanar o produto, e terceiro passo é o fechamento. Na hora do fechamento, muita calma, não se afobe, entendeu? Então vá com muita calma, que aí tudo dá certo no final. Você vai transmitir emoção para o cliente, ele entendeu que aquele produto ele necessita, pelo benefício que ele vai ter, aí você consegue fechar a venda. Então essa é a primeira dica aí. Tá ok, gente? Então vamos lá, tá? Vamos conseguir. Você que quer trabalhar com vendas aí, dá um like, se inscreve lá no canal. Se tiver alguma dúvida, manda aí a pergunta. O que tiver no meu alcance, no nosso alcance, vamos tentar te ajudar, ok? Vamos para cima.